Olá, meus amigos, vocês já me conhecem. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal PR Elias Soares Oficial. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema extremamente polêmico. A bem da verdade, já há muitos anos nós temos tratado desse tema, mas parece-me que nos últimos dias ele tem ganhado um certo peso, porque um número maior de pessoas tentam provar que Moisés ressuscitou. A grande pergunta é: será que Moisés ressuscitou? Vejam que todos os estudos teológicos, linguísticos dos mortalistas, de uma ala mortalista, até agora foram feitos com um único objetivo: tentar provar a qualquer custo que Moisés ressuscitou. Bom, nós já lançamos, por exemplo, um vídeo, já debatemos esse tema na televisão, no rádio, no Facebook, na época do Orkut, na internet. E lançamos um livro sobre perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma, que é este livro aqui, olha. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade. E nós dedicamos quase 500 páginas provando que realmente esta ressurreição ela não ocorreu. Mas há uma insistência muito grande por essa ala mortalista em que Moisés ressuscitou. E todos os documentos que eles têm apresentado, dicionários, léxicos, gregos e tudo mais, é com essa finalidade única de provar que ele é de verdade e de fato ressuscitou. Bom, lançamos um livro, em sequência lançaram, por exemplo, um e-book tentando refutar o nosso livro. Em sequência, Deus me deu uma estratégia, além dessa de escrever o livro, de lançar um vídeo sobre a não ressurreição de Moisés. E o tema é a pergunta que travou os teólogos adventistas. É o vídeo que nós lançamos, que você pode inclusive assistir. Agora, a primeira questão que eu quero levantar aqui sobre essa pergunta: será que Moisés ressuscitou? Primeiro, a Bíblia não diz que ele ressuscitou. Você não vai encontrar uma passagem bíblica afirmando a ressurreição de Moisés. Isso aí você não tem como apresentar. Tudo que você vai perceber, tudo que os mortalistas, essa ala mortalista, apresentam são ilações, conjecturas, hipóteses, suposições. Eu acho, parece-me, é possível, pode ser, mas uma certeza não existe. Por exemplo, na Bíblia existem vários casos de ressurreições. Só que todos eles estão devidamente registrados na Bíblia Sagrada. Agora, por que somente esta suposta ressurreição de Moisés a Bíblia deixou escapar e não registrou? Olha, por exemplo, quer ver? Aqui no nosso livro, na página 354, se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel ou não, nós apresentamos aqui alguns casos de ressurreições. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, está em 1 Reis capítulo 17, 17 a 22. O filho da Sunamita, em 2 Reis 4. O morto da sepultura de Eliseu, em 2 Reis 13, 20. O filho da viúva de Naim, em Lucas 7, 11. Talita, em Marcos 5. Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João. Os santos, depois da ressurreição de Jesus, em Mateus 27, 51 a 53. Dorcas, em Atos 9. Eutico, em Atos 20. E Jesus, em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João também no capítulo 20. Agora, fora isso, fora estas passagens, nós temos casos de ressurreições que acontecerão, que ocorrerão. Por exemplo, está registrado em 1 Coríntios capítulo 15. Depois você tem 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. E também a partir do versículo de número 11. Agora, incrível, porque todos os casos de ressurreições estão devidamente registrados. Agora, por que somente este? É necessário tanta conjectura, tanta ilação, tanto malabarismo,
para poder tentar provar. Não há clareza. Não há. Por exemplo, outra questão interessante. Em Hebreus 11, ele revela lá nessa passagem os fatos mais notáveis, mais extraordinários que ocorreram na vida dos heróis da fé ali apresentados. Só que, curiosamente, nessa galeria dos heróis da fé, nós temos o nome de Moisés. Vários fatos, os fatos mais importantes que ocorreram na vida dele estão registrados. Só que o mais importante, que seria a ressurreição, com corpo glorificado, que nós consideramos na teologia como o sumum bonum do cristianismo, ou seja, o bem supremo do cristianismo. Interessante, o escritor aos Hebreus também deixou de registrar esse fato. É uma pergunta muito interessante. Por quê? Esse fato que ocorreu tão interessante, ele não deixou registrado aqui na galeria dos heróis da fé, quando na verdade deveria registrar, visto que é o fato mais importante que pode ocorrer na vida de um cristão, que inclusive Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, ele chega a dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Somos falsas testemunhas. Nós não temos nenhuma esperança. Os que morreram em Cristo estão perdidos. Acabou tudo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz do versículo 12 até o versículo de número 19. Agora então, como é que nós vamos trabalhar essa questão? Porque alguns insistem que ele ressuscitou. Bom, para trabalhar essa questão, nós vamos fazer uma análise aí do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 20 e 23. E o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele é conhecido no meio teológico como o capítulo, como o discurso apologético em favor da ressurreição. E se nós analisarmos, lermos o capítulo 15 de 1 Coríntios, nós perceberemos que há uma certa cronologia. Ele é um capítulo totalmente cronológico. Muito interessante isso. Ele é totalmente cronológico. E existem, por exemplo, neste capítulo, palavras de forma clara, inequívoca, insofismável e irrefragável, apresentando a cronologia dentro do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Agora, por falar em palavras, que palavras são essas? Por exemplo, você vai encontrar, muito interessante aqui, essas palavras. Você vai encontrar, por exemplo, a palavra protos, né? Protos, aparre. Você vai encontrar aparre, que é o primeiro. Depois você vai encontrar protos. E depois você vai ver, por exemplo, o primeiro homem trouxe a morte. Quem é o primeiro homem? Adão. Por sua vez, o segundo homem, ou seja, o último, Adão, ele trouxe a ressurreição dos mortos. Então o primeiro homem trouxe a morte pela primeira vez, porque a morte ainda não existia. E foi por meio desse primeiro homem que a morte passou a existir. Então já começa essa cronologia deste primeiro homem que trouxe a morte pela primeira vez. Versículo de número 21 de 1 Coríntios. Depois você vai ter um texto que vai corroborar com esse fato. Romanos capítulo 15, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que você pode ler. Agora, em contraste com protos, que é Adão, sendo o primeiro, você tem o eschatos, que é o último Adão, que é Jesus. Então perceba que você tem o vocábulo protos, primeiro, e em contraste você tem eschatos, que é o último. Isso é cronologia. Protos e eschatos. Então que há um contraste apresentando uma cronologia. E nessa mesma sequência ele vai falar que primeiro, protos, corpo material ou corpo natural. E depois deuteros. Então você tem protos, eschatos. Depois você tem deuteros, em contraste também em deuteros, em contraste com proton. O primeiro homem
é natural, é o da terra. O segundo homem, deuteros, é do céu, sendo que o primeiro é Adão e o segundo homem é Jesus. O primeiro homem, Adão, é da terra. O último, eschatos, é do céu, Jesus. Percebe então esse contraste? Primeiro, último, primeiro, segundo. Isso é cronologia. Você vai encontrar então nesses textos, lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Então, primeiro é o corpo natural, depois o espiritual. Próton e deuteros. Psichon, natural, e pneumaticon, espiritual. Psichon, natural, que é o homem, o próton, que é o Adão, homem natural. Depois o pneumaticon, que é o deuteros, ou eschaton, que é o último homem, que é o Senhor Jesus Cristo, o último Adão. Então você começa a perceber esta cronologia. Além disso, nós temos primeiro homem terreno, próton. Segundo homem, o Senhor do céu, é o deuteros. Então veja aqui, morte e ressurreição. Morte pela primeira vez veio por Adão. Porque a morte nunca havia ocorrido no mundo. É a primeira vez que ela aparece. E o primeiro homem foi Adão. Então veja como é que Paulo traça essa cronologia. O primeiro Adão, ele trouxe morte pela primeira vez. E o último Adão, eschatos, que também é o deuteros, que é Cristo, o pneumaticon, o homem espiritual, que é do céu, ele trouxe a ressurreição. Assim como Adão trouxe a morte pela primeira vez, o eschaton, pneumaticon, que é Christos, que é o Senhor Jesus, o último Adão, o homem do céu, trouxe a ressurreição. Mas que tipo de ressurreição ele trouxe? No que Paulo está tratando aqui, é a ressurreição para a vida, a ressurreição com o corpo glorificado, ressurreição para nunca mais morrer. Pela primeira vez quem trouxe foi o pneumaticon, o eschaton, o deuteros, o homem do céu, o último Adão, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Percebe esta cronologia e esta diferença entre Adão e Cristo, o primeiro homem e o último homem, e o segundo homem. O primeiro Adão e o último Adão. A morte pela primeira vez e a ressurreição com o corpo glorificado pela primeira vez. Proton e deuterons. Proton e eschaton. Então perceba que eschatos, perceba que há uma cronologia clara aqui, ó. Por Adão a morte, pela primeira vez. Por Cristo a ressurreição, pela primeira vez. E ele continua, em Adão todos morrem. É à luz deste texto que nós devemos entender que em Adão todos morrem. Todos morrem. Porque a morte veio por Adão. Mas em Cristo todos serão vivificados. E aparece a palavra pantes. Pantes. Em Adão, pantes, toda a humanidade será morre, melhor. Toda a humanidade morre. Mas em Cristo, ou seja, por meio de Cristo, em comunhão com Cristo, em união com Cristo, todos os que tiverem em Cristo, todos os que esperam em Cristo, todos os que morreram em Cristo serão vivificados, serão ressuscitados. Em Cristo todos serão ressuscitados, pantes, em Cristo. E aqui não se trata, por exemplo, do universalismo. Não, porque a preposição em dá um golpe certeiro na visão universalista. Porque é necessário estar em Cristo. Todos os que morreram em Adão não serão ressuscitados, mas sim todos os que estiverem em Cristo, esperando em Cristo, que morreram em Cristo, estes serão ressuscitados. Bom, a partir daqui nós vamos dar continuidade, foi apenas uma introdução para chegarmos à conclusão de que Moisés não ressuscitou. Aguarde só um momentinho e você verá o argumento que iremos apresentar. Bom, antes de nós prosseguirmos,
Vamos fazer uma breve oração e depois seguiremos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos encontramos aqui para te adorar, para te glorificar e bendizer pela tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. Vem nos abençoar, dá-nos a tua graça, abrir o nosso entendimento, nos dando sabedoria e conhecimento espiritual, a fim de que possamos apresentar ao teu povo a verdade da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar, Senhor, trazendo a revelação nos corações acerca daquilo que o Senhor quer comunicar por meio da tua palavra. Abençoa o teu povo com graça. Capacita-me, porque dependo do Senhor. E os que irão assistir esse vídeo são as tuas ovelhas, que querem ouvir somente a tua voz. Que o teu Espírito possa operar em mim, através de mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que eles possam, também os que irão assistir e ouvir, possam receber como tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos continuar trabalhando este texto, porque toda a contestação dos mortalistas gira em torno da palavra tagma, né? Uma vez que o vocábulo tagma, ele possui, por exemplo, vários significados, ele deve ser interpretado à luz do texto, à luz do contexto, das palavras que aparecem no texto e no contexto ligadas a ele, ao vocábulo tagma. Nós apresentamos algumas palavras, como por exemplo, proton e eschaton, deuteros. Apresentamos algumas dessas palavras, mas existem outras palavras que estão linkadas com o vocábulo tagma. E quando nós encontramos uma palavra que tem múltiplos significados, nós devemos procurar dentro do texto, dentro do contexto, do campo semântico, qual é o melhor significado para esta palavra, para que ela não venha ferir o texto e nem o próprio contexto. Então, pelo que deu para nós percebermos, o capítulo 15 de 1 Coríntios apresenta uma sequência cronológica. E as palavras que já apresentamos também estão aqui em ordem cronológica. Primeiro, segundo, primeiro, último. Mas ainda existem outras palavras que queremos trabalhar. Se o vídeo ficar muito longo, provavelmente dividiremos em 2 vídeos. Tem muita coisa, muito material para nós pesquisarmos aqui. Agora, quais são essas palavras que eu gostaria de deixar para vocês estarem analisando? Primeiro é o protos, que é o primeiro. Segundo é o deuteros, que é segundo. E o terceiro é eschatos, que é o último. Então percebe? Primeiro, segundo e último. E essas palavras têm um caráter cronológico. E a quarta palavra é aparré, que dá a ideia de primeiros frutos. E nós veremos que no texto do Novo Testamento, na maioria esmagadora em que este vocábulo aparece, ele tem a ideia de primeiros frutos, que está ligado à festa das primícias. Mas existe uma outra palavra que também está ligada a esse termo, muito interessante. É uma palavra assim, que na verdade é um verbo bastante complicado, que está aqui no texto de 1 Coríntios, que é zoopoietesontai. Olha que nome! Zoopoietesontai, que vem de zoopoiel. E zoopoiel é o verbo para vivificar, eu vivifico, vivificar. Então o que Paulo está dizendo lá no versículo 22 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é isso aqui, ó. Assim como de fato em Adão todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Pantes. Esse vocábulo pantes, de todos, é todos os que estão em Cristo, como nós já apresentamos, né? Então todos serão vivificados. Em outras palavras, todos serão trazidos à vida, mas a uma vida imortal, para nunca mais morrer, com corpo glorificado. E esse verbo aqui, de acordo com o Novo Testamento interlinear analítico, ele está no indicativo futuro, na voz passiva. Em outras palavras, se ele está no futuro, significa que os que estão em Cristo, ligados em Cristo,
ainda não ressuscitaram. Eles irão ressuscitar, mas no futuro. Então veja que todos, Abel, quem mais? Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, Davi, todos estes homens morreram em Cristo, na esperança messiânica, né? Com base no sacrifício, naquilo que Cristo iria realizar, que está descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 e 17, 8. Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Né? Então, todos eles estão aguardando em Cristo a ressurreição dos seus corpos. Todos eles estão aguardando. Todos os santos do Antigo Testamento estão aguardando a ressurreição dos mortos que ocorrerá em Cristo. Então, esse zoopoietesontai de zoopoiel é vivificar, que eles serão vivificados, trazidos à vida, está no indicativo futuro na voz passiva. Eles serão, eles não se auto-ressuscitarão, mas serão ressuscitados em Cristo e por meio de Cristo, que os chamará à vida. Portanto, isso ainda não aconteceu. Um outro detalhe que nós queremos apresentar também é a partícula de, que aparece no capítulo 23. Olha lá, ó. Erastos, ou seja, cada um então em sua ordem. Erastos, de, então. Então, essa partícula dá a ideia de uma aposição, de uma posição contrária. Mas, é como a nossa preposição mas, que é uma ideia contrária, uma conjunção subordinada adversativa, melhor. O mas, por outro lado, portanto, ou seja, todos serão ressuscitados, de acordo com o versículo 22, em Cristo. Mas todos serão ressuscitados de que maneira? Todos serão ressuscitados em Cristo de forma desordenada, de forma bagunçada? Que todos serão ressuscitados. O texto é claro, mas de que maneira todos serão ressuscitados? De forma desordenada? Não. Aí aparece o vocábulo tagma, que tem sido objeto de especulação, de grandes debates. E é aqui que nós vamos trabalhar. A palavra tagma, ela ocorre em vários dicionários, nos vários dicionários de grego. Como está aqui o versículo de número 23. Mas cada um por sua própria ordem. Agora resta-nos saber qual o significado aqui da palavra ordem, que aparece aqui nos dicionários, ou aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 23. Cada um por sua ordem. Ou seja, ordem, a ideia é de forma organizada, de forma cronológica, porque o capítulo indica uma sequência cronológica. As palavras ligadas ao capítulo que nós apresentamos têm uma cronologia. Então, veja bem, cada um por sua ordem, de forma organizada e cronológica. Edward Robinson, agora é a hora de nós começarmos aqui a apresentar. Temos aqui, olha, uma gama de dicionários. O Edward Robinson, que foi tão contestado aí pelos opositores, ele apresenta aqui o seguinte, a palavra tagma. Alguma coisa arranjada em ordem. Veja que a palavra ordem, o vocábulo ordem, está presente aqui. Uma formação militar, uma corporação de soldados em grupo, ordem, série, sucessão. Então veja que tagma, a ideia é, primeiro, ordem, série, sucessão, de acordo com Edward Robinson. Primeiro, léxico. A Bíblia de Estudo Palavra-Chave, ela vai trazer aqui o léxico de Strong. E aqui na sua página 2419, e o vocábulo 5001, tagma, ele diz aqui o seguinte: alguma coisa arranjada de maneira ordenada. É justamente essa a ideia do texto. Todos serão ressuscitados de forma desordenada, de forma desorganizada, descronologizada? Não. Alguma coisa arranjada de maneira ordenada. Um exército, isto é, de forma figurada, uma série ou sucessão.
ordem. Tá vendo? Olha, substantivo de taço. Arranjar de maneira ordenada. Alguma coisa arranjada em ordem ou enfileirada. Como um exército, um bando, uma corte. No Novo Testamento, ordem, sequência, vez ou turno. E a referência que ele dá? 1 Coríntios 15, versículo 23. Então perceba que nos dois léxicos, a palavra ordem está presente como significado para tagma. Só que ele ainda apresenta enfileirado, sequência. Agora tem aqui um outro dicionário, e esse dicionário é o Carlo Rusconi. Veja bem, ordem e ordem. Vamos para Carlos Rusconi? Carlos Rusconi apresenta o seguinte, substantivo de taço, né? Olha aqui o significado. Ordem, turno, classe. Mas o que ele apresenta primeiro? Ordem. Depois, turno. E o que é turno? Primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Que turno que você vai fazer? O primeiro. E você, o segundo turno. E você, o terceiro turno. Percebe a cronologia? E ele vai apresentar aqui também. Isso aí está sendo ignorado pelo pessoal que está tentando fazer valer a suposta ressurreição de Moisés. Agora nós temos ainda aqui o lexo analítico do Novo Testamento de grego de William Mosse, da Vida Nova. Ele aqui na sua página 585, ele vai apresentar também o vocábulo tagma. Alguma coisa colocada em ordem. Percebeu de novo aqui? Ordem. Porque o argumento é que Edward Robson e o Strong estão desatualizados. Mas estes dicionários aqui estão atualizados. Olha que interessante. E eles apresentam ordem também, né? Ordem. Então, continuando. Alguma coisa colocada em ordem. Ordem de sucessão. Depois vem classe e grupo. Ó. No Novo Testamento, ordem de sucessão. O que é uma sucessão? Uma coisa que ocorre após a outra. Portanto, veja que os quatro estão concordando. Mas nós temos mais. Nós temos aqui o dicionário do Novo Testamento de Taylor. E nesse dicionário, nós temos também a palavra tagma. Ordem, fileira, classe, categoria. Mas primeiro vem o quê? Ordem, fileira. Percebe? Ainda outro, nós temos aqui Johannes Lau e Eugene Nira. Ele aqui na página 545 vai concordar também aqui no número 62.7. Uma ordem correta e apropriada. Percebeu de novo? Ordem certa, boa ordem, em ordem, de forma ordenada. Tá vendo só como que ele continua apresentando, olha, cada um na sua própria ordem. Ele apresenta também o texto de 1 Coríntios. Mas não para por aí, que nós temos ainda, eu peguei aqui o reduzido, que é o dicionário do Gerhard Kittel, Heidrich Gerhard Kittel. Ele vai concordar. Essa palavra usualmente significa aquilo que é determinado ou ordenado. E encontra uso variado para uma dada quantia, um grupo, uma posição ou classe. Olha que interessante. No Novo Testamento, no ponto 3, ele diz o seguinte: a única ocorrência está em 1 Coríntios 15, 23, onde o significado mais provável é ordem, posição, classe. Primeiro Cristo ressuscita. Ele é claro nisso, olha. Isso aqui foi omitido. Depois, seu povo em sua vinda, quando recebem uma nova corporalidade. Tá vendo? Nada é dito sobre os demais. Então, primeiro Cristo ressuscita. Depois, mais uma vez. E nós temos, por último, um dicionário que nós deixamos aqui, que é o Hostinbaus e Gerhard Schneider. Hostinbaus e Gerhard Schneider, esse léxico, ele vai apresentar aqui na sua página 1671. Tagma, ordem, sequência. Agora olha só o que ele vai revelar aqui, olha. Primeiro tópico. Tagma designa o resultado de taço e adquire no aspecto local, porque o que está sendo apresentado por alguns é aspecto local e não temporal. E o vocábulo tagma tem dois aspectos. Primeiro, local e temporal. E ele vai dar a definição dos dois.
No aspecto local, o sentido de posto, de acordo com Clemente, 37:3, 41:1. E no aspecto temporal, o sentido de sequência. Olha que interessante. Conforme Hermas 8:4 e 2 a seguir. Está bem claro, olha o que ele diz aqui. Que Paulo, por meio de aparré, que são os vocábulos ligados a tagma, épita e eita, quer indicar uma sequência temporal. Em outras palavras, sequência cronológica. Mas como se isso não bastasse, olha que interessante o que nós ainda iremos apresentar aqui. Ó. Nós temos ainda muito material, que é a palavra, por exemplo, turno, que é a ideia de sequência, primeiro, segundo, terceiro turno, né? Veja que o fato dos outros léxicos omitirem os vocábulos ordem, turno, enfileiramento, sequência, sucessão, não significa que os outros estejam errados, pois eles apenas apresentam outras definições sem prejuízo dos dicionários mais antigos. Então veja o que Taylor diz, Johannes Lau e tudo mais. Só que fora isso, nós apresentamos também Kittel, Rostenbaus, e ainda temos, por exemplo, outros vocábulos como épeita, que é um advérbio de tempo, que é depois. Ele vai aparecer em vários textos, como por exemplo, 1 Coríntios 15, 5, 7, 23, 24, 46, mostrando cronologia. E agora fora do texto de 1 Coríntios, você tem Marcos 4, 17, 28, Marcos 8, 25, Lucas 8, 12, 16, 7, João 11, 7, ainda 13, 5, João 19, 27 e 20, 27, Gálatas 1, 18, 21, 2, 1, 1 Timóteo 2, 13, 4, 17, Hebreus 7, 2 e versículo 27, todos apresentando esse vocábulo épeita, que é depois. Primeiro Cristo foi apresentado para os apóstolos, depois a fulano, primeiro a cicrano, depois a bertano. Então sempre há uma cronologia. Eu iria apresentar todos os documentos que eu tenho aqui, mas não é possível apresentar todos os documentos. Mas fica mais uma vez aquele documento que é uma Bíblia muito querida pelos mortalistas, 1 Coríntios 15, que é a NVT. Olha o que diz lá, bem rapidinho. Ó. 15, 23 está escrito assim, ó. Olha aqui, olha. 15, 23, mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. E por último, que vai ser bem rapidinho, capítulo 15 na Bíblia Ecumênica. Olha o que está escrito aqui, ó. 15, 23. Está escrito, olha, mas cada um em sua ordem. Em primeiro lugar,